Simone, a gente brinca, né? É uma irmã da Janine, uma amizade já há muito tempo, muito querida, muito amiga mesmo. É um prazer enorme tê-la nesse congresso e também lá em casa, né? Fizemos a questão, o Aipana brigou, falou, não, ela tem que ficar aqui, eu vou negativa, ela vai ficar lá em casa. Né? Ela olhou para o Aipana e falou assim, rapaz, será? Não, eu vou ficou lá em casa. Então é um prazer enorme ela mesma ir lá se apresentar, enquanto que os homens aí, para deixar o ambiente mais perfumado, nós iremos sair e ela irá se apresentar. Bom congresso para vocês. Boa noite, meninas. Eu me chamo Simone. Eu sou esposa do pastor Oreb Quaresma, filho dessa igreja. Foi essa igreja que o enviou para o seminário. Nós temos 4 filhos, 2 casados e 2 solteiros, 2 noras e uma neta. E o Senhor tem sido gracioso conosco, o Senhor tem sido misericordioso com a nossa família, nos mantendo firmes aos seus pés, apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Nós moramos em Boa Vista durante 5 anos, né? A gente estava fazendo as contas hoje, né, Janine? Tem 25 anos que a gente se conhece. Né, conhecer esse povo tudinho aí, Marcelo, tudo piquititinho. Então, é sempre uma alegria, né, voltar a Boa Vista. Né, Boa Vista é a cidade do meu coração. Eu tenho 2 filhos que nasceram aqui, né, 2 dos nossos filhos nasceram aqui. Então, é uma alegria rever irmãos tão preciosos, né, e estar com vocês nessa noite. A primeira palestra... Já está aí, eu preciso fazer alguma coisa? Preciso? Não. A primeira palestra é sobre ensinar as mais jovens. E antes da gente começar a falar, eu queria só dizer a vocês o seguinte. Eu estou vendo que tem muitas moças entre nós, né? Então não é porque essa palavra é para as senhoras mais velhas ajudarem a ensinar as mulheres mais novas que não vai ter agulhada para vocês. Porque enquanto eu estiver dizendo para elas o que elas devem ensinar a vocês, eu já vou catucando vocês para amanhã. Né? Então, quando a gente se depara com a palavra de Deus, quando a gente se depara com a Escritura, é o Evangelho. Né? Então, qualquer verdade que é extraída do Evangelho não tem idade. Né? Então, você pode pensar assim, mas eu não tenho mais filhas, eu não estou mais criando filhas, eu já sou uma senhorinha, minhas filhas já estão fora de casa, já se casaram. Né? Ou você pode pensar, não, eu sou muito nova para estar ouvindo isso. Né? Mas a minha oração nessa noite é que o Senhor nos abençoe, que as verdades que forem extraídas da sua palavra sejam verdades que nos façam voltar o nosso coração para elas. Né? E sermos bons ouvintes e bons praticantes da palavra. Né? Então, que o Senhor nos abençoe. Eu queria orar com vocês antes de nós começarmos. Pai Santo, nós, diante da Tua palavra, nós trememos e pensamos quão difícil é transmitirmos aquilo que o Senhor deixou para nós, quão difícil é vivermos essas verdades. E por isso nós carecemos desesperadamente do Senhor. Por isso nós precisamos da Tua ajuda. Muda, Senhor Deus, o nosso coração nas coisas que precisamos mudar. Nos ensina a viver pela perspectiva, pela cosmovisão da Tua palavra, em cada aspecto, em cada área da nossa vida. Nos auxilia, Senhor Deus, na tarefa de falar das Tuas verdades e também auxilia as minhas irmãs na tarefa de ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo. Amém. Quando eu pensei nessa palestra, a primeira coisa que eu pensei foi nas moças jovens da nossa igreja. Né? Em quantos medos e dúvidas estão no coração das jovens das nossas igrejas. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente lembra que no mundo secular, né, para você fazer qualquer coisa, você precisa de formação. Não é verdade? Você quer ser uma enfermeira, você quer aprender a dirigir, você precisa ir para um curso. Mas não é assim para a carreira do lar, de mãe, de esposa, de dona de casa. Você não vai encontrar um curso na universidade. Até tinha, né, antigamente. Hoje em dia você não vai encontrar mais isso. Mas nós precisamos nos lembrar que nós temos, em primeiro lugar, a palavra de Deus.
nós temos os nossos pastores que nos ensinam, e nós temos as mulheres mais velhas da nossa igreja. Então, pode não ter um curso formal sobre como é que nós vamos lidar com o nosso marido no casamento, sobre como é que a gente vai gerir a nossa casa. Pode não ter esse curso formal, mas o Senhor, Ele não nos deixou desamparadas para enfrentar esses desafios de ser esposa, de ser mãe e de ser dona de casa. O pastor Jessé já leu o texto de Tito 2, 3 a 5, e a gente vai citá-lo várias vezes, né? Mas eu queria que você abrisse novamente para nós lermos. Tito 2, de 3 a 5. E aqui está a convocação para você que é uma mulher mais velha, mais vivida, mais experiente, trabalhar para o Senhor na instrução das mais novas. Diz assim, quanto às mulheres idosas, e esse termo aí, mulheres idosas, seria senhora de idade, mulheres mais velhas. Então, quanto a essas mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras, professoras, que ensinem o bem, a fim de instruírem, com o propósito de instruírem as recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí, quando você olha para a sua igreja, você vai ver que essas mulheres hoje estão em falta. É bom que tem muita gente que eu já não conheço mais aqui. Eu saí dessa igreja já tem mais de 17 anos. Então, posso falar tranquila que eu não conheço mais a maioria mesmo. Sei que tem muita gente de outras igrejas que eu também não conheço. Aí eu adoro falar assim para gente que eu não conheço, porque eu não estou pegando o pé de ninguém. Eu não sei os problemas, né? Então, eu posso falar. Eu vou falar da minha igreja no Rio de Janeiro. A minha igreja é uma igreja que tem dificuldade com isso aqui. Os lugares onde eu rodo aí pelo Brasil, eu converso com muitas moças que elas dizem para mim, eu não tenho quem me ajude na minha igreja, eu não tenho quem me aconselhe. Não é que não existam mulheres mais velhas, existem, mas algumas simplesmente elas não têm o que ensinar, porque o padrão delas não é a palavra. Então as moças às vezes pedem auxílio e recebem conselhos antibíblicos dentro das suas próprias igrejas. Muitas não foram instruídas assim durante a juventude. Muitas mulheres mais velhas das nossas igrejas nunca ouviram falar sobre o papel da mulher ou sobre disciplina de filhos. Simplesmente não se falava nesse assunto, né? Então, elas não conhecem o seu papel, então elas não podem ajudar as mais novas. Outras agora que já criaram seus filhos, já cumpriram o seu papel de mãe, né? Às vezes são viúvas já, elas não querem perder tempo, elas querem fazer outras coisas, distrair a cabeça, né? Uma postura bem egoísta, né? Simplesmente elas querem se dedicar somente aos seus netos, né? Somente às suas próprias coisas. Então você, mulher mais velha, olhe para você mesma como uma candidata a esse posto de mulher mais velha. Mesmo que talvez você diga assim para mim, mas eu não ensinei os meus próprios filhos assim, porque eu não conhecia o Evangelho. Ok, mas hoje você conhece. Então, se hoje você conhece o Evangelho, hoje é momento para você ajudar. E tem algumas que dizem para mim, mas eu não sei falar em público. Né? Eu não conheço muito de teologia, eu não sou uma teóloga, né? Esse não é um trabalho só para aquelas mulheres que gostam de falar em público, que não têm vergonha de falar em público, que gostam de estudar e de montar um estudo. Não é só para essas. Né? Você não precisa ter o dom de ensinar, nem você precisa conhecer muita coisa para exercer esse ministério de Tito 2. Agora, uma coisa você tem que ter. O seu caráter precisa ser um caráter provado. É o que ele fala lá no verso 3. Quanto às mulheres idosas, como é que elas têm que ser? Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho e mestras do bem. Então, o nosso caráter, sim, precisa ser provado.
Caroline Mahoney, no seu livro As 7 Virtudes da Mulher, da editora Vida, diz assim: os anos lhe trouxeram muito conhecimento e clareza acerca das coisas, e você tem um papel significativo a desempenhar na igreja. Já descobriu segredos de sabedoria do alto em relação ao marido e aos filhos e à casa, que podem ajudar mulheres mais jovens a poupar muita preocupação e trabalho desnecessário. Quanta coisa na própria lida do dia a dia da casa, né? Que você faz durante muitos anos de um jeito super difícil. E aí um dia chega uma mulher mais velha e fala: por que você não faz assim, assim, assado? E você fala: uau, mudou minha vida. Não é? Ela te dá uma dica que, de repente, torna a sua vida mais fácil. Às vezes você trata o seu marido de uma forma e vocês estão tendo problema por causa disso. E aí uma mulher mais velha chega e fala: olha, não é assim, faça assado. Né? Então, a forma como nós vamos amadurecendo no nosso relacionamento, no nosso casamento, também depende dessa ajuda de fora. Né? E aí a gente entra no próximo ponto, que é a grande necessidade das nossas moças. Eu não sei como é aqui, mas lá na minha região, como a gente tem recebido gente nova nas igrejas que não sabem nada do Evangelho. Gente que vem de famílias absolutamente destruídas, gente que não tem referência nenhuma de pai, de mãe. Então, tem chegado moças que você tem que começar a trabalhar do zero. Moças que se converteram há muito pouco tempo, que não são a primeira geração de crentes da sua família. Então, essas moças precisam desesperadamente da nossa ajuda. Susan Hunt, no livro A Graça que Vem do Lar, diz assim: pelo que tenho visto, há muitos pais confusos quanto aos seus papéis, porque nunca foram bem cuidados, ou pior ainda, foram cuidados destrutivamente. Sabe aquele casal que chega na igreja com as suas crianças e você fala assim: precisam de ajuda, porque as crianças estão fora de controle? Porque eles não sabem ser pais, porque os pais deles não foram pais para eles. Muitos vêm de lares desfeitos, muitos fazem parte da primeira geração de cristãos da família. Parece-me que há uma fragilidade e imaturidade com essa geração de pais, que é um efeito colateral do feminismo. Nós estamos começando a colher os amargos frutos do feminismo. O caminho está esquecido porque Deus está esquecido. Essa é a grande verdade. Você olha para o nosso país, você vê o que está sendo feito com a família no nosso país, você volta os olhos para a igreja, é um reflexo do que está acontecendo. Eu sei que tem muitas professoras aqui, vocês experimentam isso em sala de aula todos os dias. Né? A fragmentação da família atingindo as nossas igrejas. Então, essa é uma necessidade muito grande. Essas moças que estão chegando estão vindo de lares destruídos, nós precisamos ajudá-las. Né? Então, assim, no nosso meio, não pode ser assim. A gente não pode deixar essas moças sozinhas, nós precisamos ensinar as veredas antigas, os antigos caminhos para essas moças que estão chegando. Faz parte da nossa herança pactual ensinar a próxima geração, mesmo que essa próxima geração não seja as suas filhas, não sejam os seus filhos. O caminho pactual é uma geração, lembra Salmo 78? Uma geração contar à geração seguinte os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, para que a nova geração os conhecesse, filhinhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Não tem ninguém contando esses mandamentos para essas moças que estão chegando agora nas nossas igrejas. E esse ensino, ele pode ser formal ou pode ser um ensino informal. Né? E a gente vai ver como é que nós podemos instruir as mais novas a amarem seus maridos. Nós vamos ver como nós podemos instruir as mais novas a amarem seus filhos e a serem boas donas de casa.
Esse ensino pode ser formal ou pode ser informal, né? Você pode fazer o que a gente está fazendo aqui, isso é ensino formal. Ou você pode ter uma classe para moças na igreja. Ou você pode se reunir uma vez por semana para ler um livro, né? Essa é a maneira formal de fazer isso. Mas pode ser com a nossa própria vida também. Pode ser com o dia a dia. É muito difícil as jovens recém-casadas lidarem com questões como criação de filhos, como cozinha, como coisas que são do dia a dia, que o feminismo há muito tempo disse: isso não presta, isso é ruim, uma mulher que faz isso é uma mulher de menor valor. Então, essa geração cresceu ouvindo isso e cresceu detestando essas coisas. Né? Tem uma igreja lá em Recife, de amigas minhas, elas fazem um trabalho com as jovens, elas dão um curso, né? Com as mulheres da igreja delas, as mais novas, né? É um curso de 6 meses, e nesse curso elas têm a aula sobre submissão bíblica, sobre criação de filhos, e no final de cada aula, durante esses 6 meses, elas vão para a cozinha com essas moças. E cada aula elas ensinam uma receita para essas moças. Porque essas moças não sabem cozinhar. Porque elas aprenderam que isso é uma coisa de menor valor. Que isso é uma coisa que elas não devem fazer. Elas não devem perder o seu tempo com isso. Né? Então, além do ensino formal, tem o ensino informal. Aquele ensino que você dá ali, ó, tete a tete. Então, mulheres mais velhas, vocês precisam ser amigas das mulheres mais novas. Elas precisam estar na sua casa, vendo como você faz as coisas, observando a lida do seu lar com o seu marido, com os seus filhos. Quando elas virem isso, as suas vidas vão ser impactadas por essas verdades. Então, muitas vezes a gente fica meio fragmentado na igreja, né? Mulheres da minha idade só andam com mulheres da minha idade. Mulheres jovens só andam com mulheres jovens. Ok, não tem problema nenhum com isso. Mas é bom a gente dar uma misturada de vez em quando. Né? Porque no contato, né, você chamando essas moças para tomar um café na sua casa, uma conversa mais prolongada, onde elas possam ouvir a sabedoria que os anos e que a palavra de Deus deu a você, isso vai ser bênção na vida delas. Então vamos lá, instruindo a como essas jovens devem amar os seus maridos. O que é que o mundo pensa sobre amor? Né? O que é que essas moças ouviram o tempo todo? Eu brinco que elas tiveram uma lavagem cerebral, né, para um modelo de amor hollywoodiano. É isso que elas esperam da vida. Eu brinco que quando você está namorando, né, e aquele rapaz que você ama, ele chega, né? Como é que você fica? Você treme, né? O coração bate, você fica vermelha, se você é branquela que nem eu. Né? E a gente pensa que isso é amor. E aí eu brinco com as meninas, eu falo, gente, eu vou fazer 30 anos de casada, se até hoje meu coração sair pela boca, toda vez que o Oreb chegar, eu vou ser cardíaca. Não vou ter condição de sobreviver. Isso passa. Mas as meninas estão achando que amor é isso. Porque não é isso que as novelas falam, que os filmes falam? Se teu coração não bate mais, é uma relação que não vale a pena. Eles não estão preocupados com o pacto que nós fizemos diante de Deus. Eles não estão preocupados com isso. Não estão preocupados que Deus abomina o divórcio. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com que o seu coração, se ele bate mais forte, se você está feliz, se você está bem. Ninguém está preocupado com a glória de Cristo, com a glória de Deus. Não é assim? As nossas moças são afetadas por esses conceitos, mesmo aquelas que são criadas dentro da igreja. Porque é uma enxurrada de filme, de música, de novela. Não é que eu não gosto de música romântica, nada disso não. Filme romântico eu gosto, mas a gente precisa aprender a botar cada coisa no seu lugar, né? E saber o que a gente vai esperar. Então, como é que a gente tem ensinado essas moças ao que é demonstrar amor pelo marido? Como é que a gente tem feito isso? Né? Será que nós mesmas, mulheres mais velhas, achamos que é suficiente demonstrar amor cuidando da casa, né, estando tudo pronto quando ele chega, ensinando bem aos filhos? Será que a gente não deveria, nós mesmas, mulheres mais velhas,
lembrar que nós devemos a eles mais do que submissão, mas devemos também respeito? Será que a forma como nós falamos com o nosso marido na frente dos outros demonstra esse respeito que as jovens desconhecem que as esposas devem aos maridos? Porque a ideia que se tem de submissão é uma ideia muito geralzona, né? É uma ideia muito assim, bom, eu sou submissa ao meu marido, se ele disser eu vou comprar essa casa, eu vou ter que comprar essa casa, né? É muito geralzona a ideia de submissão, em coisas grandes. Mas a dificuldade real da submissão está nas pequenas coisas. Nessas pequenas coisas é que a gente pega, né? Talvez a maior demonstração de amor que a mulher possa dar ao marido, além da submissão, é o respeito com que ela o trata. Como é que nós, mulheres mais velhas, ensinamos isso às mais jovens? Será que nós, mais velhas, temos tratado os nossos maridos como se ele fosse um moleque de 5 anos? Que mulher nunca fez isso, né? Eu lembro de um exemplo que a Marta Pisse conta no livro dela, Esposa Excelente. Não sei quantas de vocês já leram esse livro. E ela conta que uma vez ela estava saindo para a igreja com o marido e ele fez uma coisa que todo homem faz. Não soube combinar a gravata com a blusa. Né? Homem raiz, não homem Nutella, homem raiz, bota gravata de bolinha com blusa xadrez. Né? Esse é homem raiz. Né? E aí a esposa tem que falar, amor, não está legal, né? Você vai lá e dá uma dica. Né? E aí a Marta Pisse conta que, qual é a forma que você faz isso? Como você faz isso? E ela narra 2 situações hipotéticas. Na primeira situação hipotética, a esposa olha para o marido e fala, você está ridículo, tu vai sair assim? Essa é a primeira. Onde eu estava dando uma palestra dessa e a esposa do pastor falou assim, eita, eu falo bem assim com ele. Falo logo que está ridículo. E aí a Marta Pisse fala, bom, um marido quando ouve isso, provavelmente ele vai dizer, sim, eu vou com essa gravata. E você vai com essa saia horrorosa? E aí é bom, né, que o casal já chega na igreja no esquema, né? Já vai brigando de casa até chegar na igreja. E aí ela propõe uma outra forma de você fazer a mesma coisa, que é uma forma respeitosa. Então ela propõe que você chegue para o seu marido e fale, amor, não ficou legal essa gravata com essa blusa? Tu não acha que essa aqui ficaria melhor, não? E se ele for um bom homem, ele não vai nem olhar a gravata. Sabe por quê? Porque o seu marido ele não está interessado na combinação da gravata com a blusa, ele está interessado em que você respeite ele, em que você fale com ele como se ele fosse o que ele é, a autoridade de Deus na sua vida. E como é que a gente trata o nosso pastor, por exemplo? Como é que a gente trata os presbíteros da nossa igreja, por exemplo? É a forma que nós deveríamos tratar o nosso marido. Falar tudo que tem que ser falado, mas com que tom de voz a gente fala? Às vezes, nós, mulheres mais velhas, estamos ensinando pelo exemplo as mais novas. Estamos desrespeitando o nosso marido de uma forma, na frente de todo mundo, chamando a atenção dele na frente de todo mundo. Eu me lembro, eu preciso contar isso. Eu me lembro de, assim que nós chegamos nessa igreja, em Boa Vista, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, era recém-casada, 21 anos de idade. E um dia nós estávamos ensaiando aqui no Louvor, e o Areb disse assim, essa parte da música é assim, assim, assado. E eu disse, não, amor, é assim. E ele disse, não, Simone, é assim. Eu falei, amor, não é assim, assim, assado. Aí ficou aquele impassezinho. Quando terminou o ensaio, o baixista, sabe quem é o baixista, né? Era o Duda. Ainda é o Duda? É o mesmo baixista, de 25 anos atrás. Quando terminou o ensaio, o Duda falou assim... Aí eu fui lá toda inocente, bobinha, né? Sim, diga. Aí ele olhou para mim e falou assim... Nunca mais faço o que você fez. Eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Não discorda do teu marido, não bate boca com ele na frente dos outros. Isso é falta de respeito. Eu nunca tinha ouvido aquilo. A partir daí, a minha vida não mudou. Estou tentando ainda. Mas a partir daí, eu, pecadora miserável, estou tentando, todas as vezes que falo com meu marido, falar com ele com respeito. Não é fácil. Né? A gente brinca que existe uma Eva dentro de nós que está difícil de largar. Né? Não é fácil.
Mas a partir daquele momento eu comecei a me tocar. Né? Então, é nossa responsabilidade. Então, nós mais velhas temos muita responsabilidade, porque nós primeiro, é igual quando você tem filho, né? Primeiro você tem que cuidar de você e dos seus conceitos errados e das coisas erradas que você faz para que você seja exemplo para as mais novas. Então, não é fácil para a jovem recém-casada. Sabe por quê? Porque as jovens recém-casadas, elas estão ali com aquele rapaz. Eu lembro quando eu casei, gente, eu tinha 19 anos, meu marido tinha 23, nós éramos duas crianças. E ele era meu colega na igreja, meu amigo na igreja, né? Um dava tapa no outro, ria junto. De repente, ele vira autoridade sobre mim. E acho até que pode me dizer não para algumas coisas. Como assim? Mas eu me casei para não ouvir mais não do meu pai? Agora vem ele dizer não para mim? Então não é fácil esse clique aí na cabeça das meninas. Por isso nós precisamos ajudá-las. Muitas vezes as mulheres reclamam dos seus maridos porque eles não tomam a sua posição de líder no lar. Mas grande parte das vezes nós mesmas dificultamos esse trabalho deles. Eu costumo dizer que cada passo para frente que uma mulher dá, o marido dá 2 para trás. Infelizmente. Alguns não, alguns se voltam duramente contra elas, mas alguns voltam para trás e o preço disso é alto. Porque é o preço da masculinidade deles, porque eles foram criados por Deus para serem nossos líderes. Então, isso tem um preço, e esse preço estoura no nosso casamento. Então, é o que diz lá, Efésios 5:33, abre lá comigo. Ele vai traçar o papel da mulher, sendo submissa, do marido, de amar a esposa. Aí ele vai dizer que está usando uma figura, porque ele está falando mesmo de Cristo e da igreja, que é a imagem, do casamento. E aí lá no finzinho do capítulo 5, no verso 33, ele diz assim: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Respeito significa sentir ou demonstrar honra ou estima, considerar, tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Vou ler de novo e você vai se colocar nesse lugar aqui. E você vai se colocar nesse lugar aqui, naquela briga que você teve ontem com seu marido, quando ele fez um negócio que você disse para não fazer, ou quando você disse, faz assim, 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 assado, e ele fez assado, 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 assim. Respeito significa sentir ou demonstrar honra, ou estima por, considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração. Mas também precisamos instruir as mais jovens a amarem seus filhos, a serem boas mães. Juntamente com a maternidade, chegam problemas reais. Eu costumo brincar, eu e meu marido, dizer que quando a gente vê um jovenzinho recém-casado assim, que a gente olha, dá uma preguiça. Pensar em tudo que eles vão passar, porque a gente já passou por essa estrada. E aí a gente olha para eles assim, tão cheios de alegria, de esperança. Não que não seja bom, Eu vejo muito assim, quando eles estão se casando mesmo, ali no altar, os dois fazendo votos. Aí eu lembro de mim, e das coisas que eu achava que era a vida, e de como a vida ela nos dá problemas. E aí, quando vem a maternidade, a mesma coisa, a gravidez tão esperada, tão desejada, o neném mexendo, aquela expectativa. Aí o filho nasce e a depressão vem. É noite sem dormir, é cocô toda hora, é fralda que vaza, é berço que quebra, é neném doente. Então, com a maternidade, tem desânimo, tem trabalho árduo de verdade. Então, nós que somos mulheres mais velhas e que já passamos por isso, precisamos ajudar as mais novas, não só a se preparar para esse momento, não sendo aquela chata, gente. Cuidado com isso também, que a moça vai dizer assim, ai, ele está mexendo, ai, é uma delícia. Tu vai ver quando ele estiver andando, vai quebrar tuas coisas tudinho. Você não precisa ser chata.
né? Que tudo aquilo que é sonho, que é lindo, que ela fala, a outra vai, né? Que nem quando eu casei. Quando eu casei, eu fui à feira. A primeira vez que eu fui à feira, toda feliz, encontrei uma senhora amiga da minha mãe e ela disse: e aí, uma semaninha de casada, né? Como é que tá a vida? Eu falei: tá uma delícia. Ela: pois aproveita que vai acabar. Não é assim, né, gente? Nem tanto, nem tão pouco. Então, a gente precisa ajudar a dar doses de realidade para as nossas moças, né? Para que elas esperem coisas boas, mas para que elas saibam que as lutas vão vir, que as dificuldades vão vir, porque nós estamos num mundo caído. Né? Então, vai ter criança doente, vai ter noite sem dormir, vai ter criança difícil, criança pirracenta. Quem conheceu meus filhos sabe do que eu estou falando, né, Xexinha? Meus filhos foram filhos muito difíceis, foram 4, muito difíceis. O povo falava: ai, meu filho dorme a noite toda, nenhum dos meus dormiu. Ai, meu filho com 2 anos já obedece tudo que eu falo, os meus não obedeciam. Ah, meus filhos nunca ficam doentes, os meus viviam no hospital. Né? Então, assim, tem algumas mães que são mais abençoadas do que outras nesse sentido. Né? Tem filhos mais calmos, mais fáceis. Né? E outras são tão mais que precisam ser açoitadas muito, né? Que foi o meu caso. A gente precisa ajudar, dar esperança para essas mulheres nesses momentos. Porque, senão, a vida vira uma coisa muito aqui e agora. As mulheres mais velhas precisam dar a perspectiva de reino para essas mães que estão sem dormir há 1 mês, que estão exaustas, que estão mortas de cansada, que estão disciplinando os filhos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes pela mesma coisa e eles não mudam. Como é que o desespero não bate? Tem que bater. Então, nesse momento, precisa ter uma mulher mais velha para dizer assim: meu bem, não é só seu filho que é assim, o meu também era. É assim mesmo. Esses dias eu conversava com uma mãe e um pai de uma menininha de 5 anos e eles diziam: não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu digo a ela: não, suba aí. Ela vai lá, sobe, eu chamo ela, eu converso, eu disciplino, eu oro com ela, eu explico. Daqui a 5 minutos ela vai e faz a mesma coisa. Aí eu chamo, eu explico, eu disciplino. Daqui a 2 dias ela vai e faz a mesma. Não é possível, eu estou errando em alguma coisa. Eu falei: não está. Tá não, bem-vindo à vida. Eu costumo brincar, né, que quando você vira mãe e pai, ou você vira crente de verdade ou você desiste dessa brincadeira. Né? Você larga para lá. Porque você começa a ter que investir neles de uma forma que é muito difícil para nós, porque nos desgasta. Porque você quer tratar o pecado deles. Como é que você trata o pecado de alguém se você não está tratando o teu próprio? Então, criação de filhos é um convite a tratar o nosso próprio pecado. Né? Então, é só por causa do Evangelho é que eu, mãe de criança pequena, sou livre para não responder às demandas com a minha própria carne. O Evangelho tem que ser oferecido a essas moças jovens. Porque a maternidade, o casamento, nada mais é do que a vivência diária do Evangelho, gente. Não tem 10 passos para criar um filho crente. Não tem 10 passos para ter um casamento feliz. O caminho é a obediência ao Evangelho, é viver o Evangelho, é você ser crente todo dia. Então, quando você está no meio dessa demanda de filho pequeno, doido, arrancando os cabelos, não tem tempo de passar um batom, alguém precisa dizer isso para essas moças. Seja firme. Você tem algo maior à sua frente. Você não está lutando só para limpar nariz, para dar banho e para ter uma alimentação saudável. Essa não é a tua guerra número 1. Você tem uma guerra muito maior do que essa para lutar. Eu já lutei, eu já estive lá. Eu sei como é que é. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te mostrar como é que é. Gloria Ferman, no seu livro Sem Tempo para Deus, diz assim: quando vejo a maternidade não como um dom de Deus para me fazer santa, mas sim como uma função com tarefas que ficam no meu caminho, eu estou deixando de ver um dos meios ordenados por Deus de crescimento espiritual na minha vida. Então, eu não posso ver a maternidade apenas como um trabalho que me atrapalha de fazer coisas interessantes.
Eu preciso olhar a maternidade como um meio através do qual Deus está me lapidando. E quem é mãe sabe do que eu estou falando. Como o filho quebra a gente. Como o filho humilha a gente. Como quando você está criando filho, você olha os seus pecados neles. E você diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Como criar filho humilha a gente. Então a gente precisa ter a perspectiva certa. Porque senão a gente enlouquece. Senão a gente pira. Porque não é simples. E aí Glória Firma continua. Não apenas isso, mas estou deixando de desfrutar Deus. Nenhuma angústia de mãe pode se comparar com a miséria que vem de uma vida desprovida da presença consoladora, encorajadora, protetora e provedora do nosso Deus. Então, quando você não vê essas coisas, a providência de Deus, o encorajamento e o consolo de Deus na sua vida enquanto você está criando filho, você está deixando de ter uma escola na sua vida. Você está dando murro em ponta de faca. Quem vai dizer isso para as jovens? As mulheres mais velhas. É elas que vão falar, olha, aproveita essa oportunidade para que Deus trabalhe na sua vida, para que você possa ajudar as suas crianças, não é? A maternidade, ela é uma guerra. E ela é uma guerra por causa da queda. Na verdade, o casamento também é uma guerra. É uma guerra por causa da queda. Lembra lá da maldição de Gênesis? Lembra que as maldições foram lançadas na vocação de cada um deles? O homem de ser o provedor, de ser o líder. A mulher na questão da maternidade e da submissão. Lembra no finzinho do versículo, quando ele fala, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará? O sentido ali é que depois da queda, o tempo todo a mulher... Incrível, né? Nem parece a gente. O tempo todo a mulher estaria se insurgindo contra o marido. O tempo todo o desejo da mulher é se insurgir contra o marido e ele te governará é a tradução para uma contra-reação dele não amorosa. Isso é queda. Foi isso que a queda fez. Trouxe a guerra dos sexos para dentro do nosso casamento. Então, se não houvesse tido a queda... Toda mulher ela seria perfeitamente, docilmente submissa e ajudadora do seu marido. E todo marido amaria e cuidaria da sua esposa e lideraria em amor, como Cristo fez com a igreja. Então, por causa do pecado, os nossos relacionamentos sofrem. Os nossos relacionamentos com os nossos filhos sofrem também, por causa da queda. Se não houvesse tido a queda, seria... Eu fico pensando às vezes, gente, imagina ter filho e não precisar disciplinar filho porque ele não peca. Delicious. Imagina um filho que não peca. Que maravilha. Um marido que nunca é grosseiro com você. Uma esposa que nunca quer botar o dedo na cara dele. Incrível. Isso é incrível. Incrível. Então, o pecado ele veio e desmanchou tudo isso. Então, nós precisamos sempre ensinar as jovens que elas precisam ter a eternidade diante dos seus olhos, enquanto elas labutam com filhos pequenos. Elas precisam se lembrar o tempo todo, e nós precisamos ensinar isso às jovens, que a questão da descendência é tão importante, que foi esse meio que Deus escolheu para trazer até nós o Messias. Então, a descendência é muito importante. Nós precisamos ensinar isso a elas. As mulheres mais velhas precisam lembrar que os anos de mães com filhos pequenos são anos solitários, são anos difíceis, são anos sem dormir. Então, ensine-as a buscar forças em Cristo, ensine-as a depender dEle, ensine-as a desenvolver o fruto do Espírito, mesmo no turbilhão. As pressões do dia a dia não são desculpa para o nosso pecado. Entenda que o ensino da mulher mais velha para as mais novas não é apenas para facilitar a vida delas ou para fazer com que elas desempenhem suas tarefas com louvor. Não é só para isso. É para que elas não naufraguem na fé em meio a tantos desafios. Então, nós, mulheres mais velhas, precisamos estar atentas a isso. Quantas mulheres jovens eu conheço que têm vontade de largar tudo
porque a pressão é muito grande e elas tentam fazer as coisas na força do seu próprio braço, ao invés de correr para Cristo, ao invés de correr para a cruz, né? Precisamos ajudá-las a viver para a glória de Deus em cada pequena circunstância. Precisamos ajudá-las a entender que elas estão criando filhos para Deus. Que criando filhos, elas estão trabalhando para o reino de Deus. Nosso primeiro campo missionário são nossos filhos. A gente não pode querer ajudar as crianças da nossa igreja, numa classe de escola dominical, ou alcançar povos não alcançados, se a gente primeiro não fizer isso dentro da nossa casa com os nossos filhos. Eles são nossa responsabilidade. E as mulheres mais velhas precisam ensinar essas jovens que nos nossos dias aprenderam que é melhor ter gato e cachorro do que ter filho. Que aprenderam que não tem que crescer e multiplicar, essa é uma ordem que ficou lá no passado. Que aprenderam que o bom do casamento é ser só os dois e gastar todo o dinheiro deles com passagens de viagens maravilhosas. A gente precisa ajudar essa geração que teve a sua cabeça moldada pelo feminismo. Há uma maravilhosa promessa na maternidade. E nós precisamos ensinar isso às nossas jovens. E que promessa é essa? Gênesis 3:15. Quando Deus vem procurar o homem saber o que aconteceu, ele descobre o que aconteceu. E lança a maldição primeiro na serpente. E o que ele diz na maldição que lança sobre a serpente? Vai rastejar, né? Mas na mesma sentença que lança a maldição, a promessa está ali. O descendente dela vai ferir a tua cabeça, a cabeça do teu descendente. Você vai ferir o calcanhar, que é o pecado, né? Mas a ferida do calcanhar não é uma ferida de morte. Mas o descendente da mulher vai te ferir a cabeça. Está falando de Cristo. Está falando do Messias. Que coisa maravilhosa é a maternidade. Que coisa incrível é a descendência de filhos. Né? Nós somos pactuais. Nossa igreja é uma igreja aliancista, pactual. Nós cremos na doutrina do pacto e da aliança. Então, precisa haver alegria nisso, gente. A maternidade não pode ser só limpar traseiro de criança, limpar nariz e dar remédio para febre. É muito mais do que isso. Então, vamos lá. A maternidade, diz Gloria Furman, é uma evidência do plano triunfante de Deus para dar vida, apesar da maldição da morte. É um presente que nos aponta para Jesus. E isso é muito importante. Instrua as mais jovens a serem boas donas de casa. Isso está absolutamente fora de moda. Um dia eu dei uma palestra parecida com essa numa igreja, aí levantou na hora das perguntas e respostas, levantou uma moça e disse, uma senhora, e disse: quero lhe dizer que eu lhe admiro muito. Porque eu vou te falar, ter coragem de falar essas coisas que você está falando no mundo de hoje só sendo louca. E ela não estava a meu favor, não. Ela estava contra as coisas que eu estava falando. Parece, né? Dizer que a mulher precisa ser uma boa dona de casa parece loucura no mundo de hoje. Mas, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. A Bíblia ela não tem palavras jogadas ao vento. A Bíblia tem mandamentos, leis, ordens, preceitos. O que está escrito em Tito, capítulo 2, de 3 a 5, é lei. É a lei de Deus. E lembrem-se que a palavra de Deus ela é atemporal, acultural. Não depende da cultura, não depende da época, não depende de nada, não. A palavra de Deus ela é eterna. Então, quando a Bíblia diz que você precisa ser uma boa mãe, e que você precisa ser uma boa esposa, e que você precisa ser uma boa dona de casa, não é porque quando essas palavras foram escritas, Deus não sabia que no século 21 a gente ia pensar como a gente pensa. E o mundo ia dizer, Deus não sabia, né? É lá para aquele tempo. Não, não era.
Não, não era. Então, se a Bíblia diz isso, a gente precisa se atentar para essa verdade. Precisamos ser boas donas de casa. Aí eu dando palestra para umas jovenzinhas bem novinhas, falando sobre isso. Uma das perguntas foi: mas será que eu posso ganhar bem muito dinheiro para pagar uma empregada? Porque eu não queria ter que fazer. Aí eu falei para ela: meu bem, para você mandar, você tem que saber. Né? Então você tem que saber fazer e fazer bem feito. E outra coisa, hoje você tem dinheiro. Amanhã você pode não ter. Né? Que nem eu que casei com um militar e lá pelas tantas do casamento ele virou pastor. Você pode casar com um homem rico que perde tudo. Né? Você crente que você vai ter uma... Por isso, mães, treinem suas filhas. Treinem suas filhas. Sabe por quê? Porque a vida delas vai ser mais fácil. Eu tenho lidado com tantas mães. Eu fico de coração partido. Quando eu vejo moças que falam assim: eu nunca troquei uma fralda. A primeira fralda que eu troquei foi do meu próprio filho. E eu fico desesperada porque eu não sei fazer. Eu não sei lidar com a criança. A criança chora, eu não sei o que fazer com ela. Eu tenho vontade de entregar para alguém. Por quê? Porque isso não é mais legal na nossa cultura. Né? Ter filhos não é mais legal. Você tem poucos primos, cada vez tem menos filhos. As mães não ensinam suas filhas a fazer um bolo. As mães não ensinam suas filhas a dar uma boa faxina. Gente, isso vai facilitar a vida dela. Além de formá-la para ser, além de outras coisas, também uma boa dona de casa. Isso é uma ordem. Então, a gente precisa se lembrar. Dona de casa é aquela que guarda a habitação ou cuida do lar. Isso não mudou. A nossa vocação, nosso chamado primeiro, está voltado para a família. E isso não mudou porque o feminismo diz que mulher que fica em casa é burra. Isso não mudou. Também não estou dizendo que você não possa fazer nada fora de casa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a vocação, a prioridade, a coisa mais importante da sua vida é a sua família. E se alguém tem que sofrer com a sua falta de tempo, que não seja no cumprimento da sua vocação. Porque às vezes a gente inventa 1000 coisas para fazer, né? A gente trabalha fora, a gente faz uma pós-graduação, a gente trabalha na igreja, a gente trabalha num trabalho social não sei aonde, a gente tem 1000 coisas para fazer. E aí quando você fala assim: ai, estou morta, quem sofre? O marido. Não olha para minha cara que eu não quero papo contigo hoje. Ele vem cheio de graça para você. Oi, amor. Você fala: nem me olha. Quem sofre? Seu filho. Mamãe, só mais uma historinha. Não, hoje não. Estou morta, amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que ir para a igreja fazer não sei o quê. Quem sofre é a família. Então, a gente precisa saber ordenar. E nós, mulheres mais velhas, precisamos saber aconselhar as mais novas que estão loucas com todas as demandas que o feminismo impôs. Porque essas meninas que estão chegando na nossa igreja agora, elas acham que elas podem tudo. Elas foram criadas para serem empoderadas. Não é isso? Para poder fazer tudo, alcançar tudo na vida. Só esqueceram de dizer para elas que elas são uma só. Não deu para clonar ainda. Então, tudo que você tem que fazer em um dia, 24 horas, não tem jeito. Né? Então, nós precisamos copiar o exemplo de quem? Da mulher de Provérbios 31. Pronto, eu disse para essa moça, a mulher de Provérbios 31 tinha servas. Mas ela acordava cedo para dar ordem às suas servas. Ela acordava cedo, ela sabia mandar, ela sabia dar ordens. Né? Então, nós precisamos ser igual a mulher de Provérbios 31. Seu marido confia nela, ela atende ao bom andamento da casa, ela demonstra piedade no exercício do seu chamado. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos nos mirado no exemplo da mulher de Provérbios 31? Será que eu reclamo o tempo todo? Olha aí, mais velhas dando mau exemplo para as mais novas. Será que você lava a louça reclamando? Será que quando você tem que passar uma vassoura na casa, é reclamando? William Hendrickson diz assim: ora, enquanto desenvolverem suas tarefas na família, essas jovens devem tomar cuidado para que o constante empenho das lidas domésticas não as faça irritáveis
ou cruéis. Ele devia ser casado, né? Ele devia ter uma esposa em casa, né? Porque quantas vezes nós sim desenvolvemos as nossas tarefas em casa, mas nunca com alegria, nunca felizes, nunca como se estivéssemos servindo ao Senhor, mas sempre murmurando, sempre reclamando. A gente está ensinando isso aos nossos filhos. A gente está ensinando isso para os jovens da nossa igreja. Então, quando nós temos amor pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso marido, nossos filhos, pelo serviço da casa, né, por manter a casa organizada, seja você que faça ou alguém que você guie, você está sendo exemplo. Né? E essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Então, nós precisamos demonstrar a obediência a Cristo, não só fazendo o que Ele nos chamou para fazer, mas fazendo com alegria, com coração grato. É como você fala para uma criança. Você diz a ele, desce daí. Quando ele desce dali, desce batendo o pé e desce com o bico, ele não te obedeceu de fato. Porque a obediência precisa ser externa, sim, mas a obediência precisa ser interna, do coração também. Então, quando você é uma esposa, lembra da esposa de Provérbios? Rixosa, que reclama o tempo todo, que parece uma goteira. A Bíblia fala que é melhor morar no canto do eirado do que com essa mulher. Pobre marido de uma mulher que reclama o tempo todo. Né? Então, nós precisamos aprender a amar a nossa vocação, gente. Porque quem nos deu essa vocação foi o Senhor. Foi Ele que nos vocacionou. Então, em resposta a esse chamamento dEle, nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para Ele. Não é isso que a palavra de Deus fala? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa. Principalmente as que Ele mandou a gente fazer. O puritano William Perkins, ele tem uma frase que eu amo, que resume tudo isso. Ele diz assim: há diferenças entre pregar um sermão e lavar pratos. Há diferença. Mas no tocante a agradar a Deus, no cumprimento da sua vocação, nenhuma, em absoluto. Não é lindo isso? Cada um cumprindo a vocação que Deus chamou para cumprir. Então, a importância de você administrar o seu lar, no tocante a agradar a Deus quanto ao seu chamado, é a mesma importância de um pastor quando prega o evangelho, de um presbítero quando exerce bem o oficialato. No cumprimento do nosso chamado e da nossa vocação, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser as melhores, porque é a Cristo que nós estamos servindo. Enquanto nós estamos servindo ao nosso marido e aos nossos filhos, lembra disso, gente. Toda vez que você tiver vontade de reclamar da pia cheia de louça, nós estamos servindo a Cristo. As mulheres mais velhas precisam praticar estas virtudes descritas. Né? Nós precisamos, nós mulheres mais velhas, ouvir e aprender as nossas obrigações retiradas daqui, da palavra de Deus. E precisamos praticar. É como se Paulo, quando dissesse, né, a fim de instruírem as mais novas, é como se Paulo estivesse dizendo a Tito para que insista com as mulheres mais velhas. Insistir, instar, é rogar, implorar, suplicar, persistir. É isso que eu estou fazendo hoje aqui. Instando com você mais velha. Abrir a sua casa para as mais novas. Essa não é uma obrigação só das esposas dos pastores, nem só das esposas dos presbíteros e diáconos da igreja. Essa é uma obrigação de cada uma de nós, crentes. Isso deve ocorrer a partir de um princípio interior e hábito de santidade, influenciando e ordenando a conduta exterior em todos os momentos. Então, é a busca de santidade na nossa vida, para que essa santidade atinja todas as esferas da nossa vida. Então, será que nós temos sido exemplo?
Será que nós temos nos regulado pela palavra? Será que você, mulher de 50 anos, pode chamar uma moça da sua igreja para ir na sua casa, ver como a sua casa funciona, ver como você trata o seu marido, como você lida com seus filhos? Será que você vai ser um bom exemplo para ela? Ou, como eu tenho ouvido tantas moças, que dizem para mim, eu não tenho em quem buscar conselho. Porque às vezes eu vou dizer para uma mulher mais velha da minha igreja que eu estou passando por um problema no casamento, ela diz para mim, minha filha, parte para outra. Vai-te embora. Ou quando eu digo que eu quero ter mais um filho, você fala, é louca? Você é doida? Então nós precisamos regular a nossa vida pela palavra de Deus. É triste quando uma mulher mais velha não se porta como convém. É antinatural. Não é antinatural? Não é antinatural você ver uma mulher da minha idade usando uma roupa inadequada para a minha idade? Não é que cada época você tem um estilo de cabelo. Seria legal eu estar aqui de Maria Chiquinha? Fica esquisito. Mulher de 50 anos de idade já é avó. Então tem coisas que não convém. Eu estou dando um exemplo bobo, mas entenda, tem coisas que não convém. Então é triste quando uma mulher mais velha, que você olha para ela e que a aparência dela, né, o ser mais velha, te diz que você pode buscar ajuda, e quando ela abre a boca, não tem ajuda. Então, as mulheres mais velhas, elas jamais deveriam ser caluniadoras, elas jamais deveriam se portar imodestamente, tanto na sua maneira de vestir, quanto na sua maneira de agir. Ela deveria ser modesta e casta o tempo todo, para ser exemplo para as mais novas. Elas não deveriam ser murmuradoras, mas é engraçado, né? Parece que quanto mais velha a gente fica, mais tendente a ser reclamona a gente tem. Não devia. E sabe por quê? Por causa do motivo que essas ordens dadas ali no livro de Tito, capítulo 2, devem ser obedecidas. Por que essas ordens devem ser obedecidas? Vamos ler lá no finalzinho? Abre lá, Tito, capítulo 2, de 3 a 5. A última frase. Depois do sujeitas ao marido. O que diz? Leiam comigo. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as mulheres mais velhas devem fazer tudo isso, ensinar todas essas virtudes, e tem outras que a gente não explorou aqui, para as mais novas, com um objetivo: para que o evangelho não seja envergonhado. Olha que coisa incrível. E no finzinho do trecho, quando ele dá mais ordens aos jovens, aos homens, ele repete essa frase ao contrário, para que o evangelho de Deus seja ornado, enfeitado com as suas boas obras, com um viver que condiga com aquilo que o evangelho diz. Então, a má conduta por parte da jovem casada facilmente conduziria a observações caluniosas com respeito ao evangelho, não a ela. Entendam, minha gente. Quando a gente fala de criação de filhos, de submissão ao marido, de ser boa dona de casa, de relações familiares, a gente não está falando de coisas perecíveis. A gente está falando do evangelho. A gente está falando do reino de Deus. É o reino de Deus que está em jogo. Não são 10 passos para a felicidade. Não é para que você seja feliz, não é para que dê certo o seu casamento, embora Deus possa te abençoar e possa dar certo. A gente está falando de fidelidade à Escritura. A gente está falando de Cristo no centro da nossa vida. Por isso é tão importante insistir. Porque não obedecer a essas ordens significa difamar o Evangelho. Tanto homens quanto mulheres, diz Matthew Henry, devem adequar o seu comportamento à sua
confissão. Vou repetir. Tanto homens quanto mulheres devem adequar o seu comportamento à sua confissão. Então, você se diz um servo de Cristo, você se diz uma serva de Cristo, ande como Ele ordenou. Porque senão você estará difamando o Evangelho. Você se diz temente a Deus, você se diz serva de Cristo, seja submissa ao seu marido. Crie seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Ordene bem a sua casa, dê prioridade, 01, a sua casa e a sua família. Todo o resto vai esperar, vai deixar para depois, vai sofrer, porque é o Evangelho de Cristo que está em jogo. João Calvino tem uma frase que diz assim: a doutrina será de pouca autoridade, a menos que sua força e majestade resplandeçam na vida como um reflexo no espelho. Sem esse reflexo, a doutrina diz pouca coisa a respeito de Cristo. Conhece aquela história? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não tem valor nenhum. Porque o que o mundo quer ver é em que essas verdades todas que você crê altera a sua vida. Não é isso que Tiago fala? Me mostra essa tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, vou mostrar quem é o Deus que eu sirvo, vou te mostrar a minha fé. É isso que o mundo espera de nós. Como é que o texto lá de Mateus fala? Não se acende uma candeia para se colocar embaixo do alqueire, mas num lugar alto para iluminar. Então, se nós não salgamos mais, para que serve, senão para ser lançado fora, esse sal? Não é? Então, se nós não fazemos diferença nenhuma, se a tua vida não tem diferença nenhuma no que tange a isso, né, em todas as outras áreas, mas no que tange a família, em relação às pessoas com as quais você convive que não amam e não temem ao Senhor, tem alguma coisa muito errada com a nossa vida. Então, não levar essas ordens a sério faria com que a mensagem da salvação fosse vilipendiada, envergonhada pelos de fora. A palavra de Deus precisa ser honrada por meio de um viver condizente com as suas ordens. Por isso é tão difícil ser crente. Por isso é tão difícil ser crente. Eu conheci um pastor que ele dizia assim: você tem que amar seu marido de qualquer maneira. Primeiro, porque a Bíblia fala de amar vocês precisam se amar, os dois. Se você disser, não, mas está muito difícil, a Bíblia fala para você amar seu irmão. Se você disser que está muito difícil, a Bíblia fala para você amar seu inimigo. Então, gata, não tem solução. Você precisa amar seu marido, cuidar do seu marido, mesmo que ele seja seu inimigo. Então, o Evangelho ele não é simples. No sentido de que, ok, eu me converti, agora a minha vida vai ser uma maravilha. Não vai. Agora é que começam os problemas, porque antes, quando nós éramos escravas do pecado, era de bolo que a gente fazia as coisas. A gente vivia a vida do jeito que a gente achava, sem crise. Depois, quando você conhece o Evangelho, aí a guerra começa. O que Gálatas 5,17 fala? Da luta do Espírito com a carne, no verso 17 diz assim: porque o Espírito vos foi dado para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente não faça aquilo que a nossa carne quer, mas aquilo que a sua palavra manda. Então, falhar nessas obrigações domésticas seria uma grande vergonha para o cristianismo. O Evangelho de Cristo é puro, excelente e glorioso. E a excelência deveria ser expressa e mostrada na vida e na conduta dos seus adeptos. O fracasso aqui seria uma desgraça, é o que diz Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por isso que nós temos que cuidar, para que o nome de Deus não seja envergonhado por nossa causa. E por último, uma palavra a vocês que são mais jovens. Não tenham aquela arrogância típica da juventude. Eu sei que quando a gente tem 20 e poucos anos,
a gente acha que já viu de tudo. Mas aquelas pessoas que já têm mais idade que você, elas já andaram pelo caminho que você está andando. Elas veem perigos que você não vê. É como quando você diz a uma criança pequena, desce da galeria. Uma criança de 2 anos não sabe por que ela não pode estar pendurada naquela janela. Ela só vai achar você uma chata quando você tirar ela de lá. Mas você sabe que ela pode cair dali, ela pode se ferir. Ela não sabe. Então, conforme os anos vão passando, e nós estamos aos pés do Senhor, nós vamos aprendendo coisas que nós não devemos mais fazer, que nós devemos abandonar. E vocês, moças mais novas, tenham o desejo e a humildade de dizer, eu preciso aprender. É claro que não é com qualquer mulher mais velha, porque, como a gente falou no início, tem mulheres mais velhas que não podem nos ajudar. Mas tem muitas mulheres mais velhas que podem nos ajudar. Então, a gente precisa aprender a aceitar essa ajuda de pessoas que já andaram por essa estrada e que estão dispostas a nos dar conselhos. Peçam conselhos, busquem ajuda, não tentem fazer sozinhas. Ouçam. Provérbios fala que na multidão de conselheiros se acha a sabedoria. Então, quanto mais mulheres mais experientes nós pudermos ter ao nosso lado, melhor para nós. E lembrem-se, é o Evangelho de Cristo que está em jogo. Não é só o seu casamento. É o Evangelho. Por isso é tão importante. Nós termos toda a ajuda que nós pudermos, de bons livros, de boa literatura, bons congressos, do púlpito, que é onde vem o nosso ensino, e também das mulheres mais velhas da nossa igreja. E você, mulher mais velha, deixa de preguiça, mulher. Já criei meus filhos, agora não estou mais afim de ficar estudando, de ficar lendo, de levar mais ninguém para minha casa, não, quero minha casa limpa. Não, a gente precisa abrir a nossa casa, abrir a nossa vida para instruir e ajudar as mulheres mais novas. Que o Senhor abençoe vocês, nas igrejas de vocês, nas comunidades de vocês, para que isso seja uma verdade, para que nós estejamos juntas, porque o objetivo é muito nobre. O objetivo é a glória de Deus. Vamos orar? Pai Santo, nos perdoa, nós, mulheres mais velhas, por muitas vezes não sermos aquilo que o Senhor nos ordena que sejamos. A Tua palavra insiste para que nós sejamos exemplo e para que nós estejamos instruindo, auxiliando, ajudando as mulheres mais novas nas suas obrigações, no cumprimento do seu primeiro chamado, do seu chamado número 1 nesse mundo, que é ser esposa, mãe e dona de casa. Nos ajuda. Ajuda também as nossas meninas, as nossas jovens com a mente tão poluída pelo mundanismo, com conceitos tão deformados por causa do feminismo, por uma cosmovisão tortuosa, distante da Tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, as moças que estão chegando na nossa igreja, ou as moças que foram criadas, às vezes, até na nossa igreja, mas que desconhecem aquilo que o Senhor ordena. Nos ajuda, Senhor, a sermos bênçãos umas para as outras. Dá-nos a Tua graça, Senhor Deus, para que os nossos lares reflitam aquilo que a Tua palavra diz, para que nós não venhamos a envergonhar o Teu Evangelho com a maneira como nós falamos com o nosso marido e tratamos nossos filhos e lidamos com as nossas tarefas em casa. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Longe de nós, Senhor, envergonhar o Evangelho que custou um preço tão alto ao Teu próprio Filho. Tem misericórdia de cada uma de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu esqueci de falar no começo que amanhã as meninas da organização disseram que a gente vai ter espaço para perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta sobre a palestra de hoje, então você deixa anotadinho aí nas suas coisas, que amanhã eles vão distribuir alguns papéis e nós vamos poder ter um momento no final para perguntas e respostas sobre as 3 palestras, não é isso?